Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos aqui ao nosso devocional. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28. Gente, esse versículo, esse capítulo é muito rico, muito rico. Mas eu selecionei aqui três versículos para nós comentarmos. De fato mesmo, eu vou comentar um, né, que é o versículo 5. Mas eu quero citar três versículos aqui e eles estão basicamente falando da mesma coisa. Eu costumo ler do primeiro até o último, né? Hoje nós vamos fazer o contrário. Vamos fazer do último até o primeiro. Então abre sua Bíblia aí em Provérbios 28. Você que gosta de anotar, papel e caneta. Eu sei que tem algumas pessoas que de vez em quando até postam a anotação no Instagram e me marcam lá, @tbatista8. E é uma bênção, um presente para mim ter você participando, anotando, compartilhando. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e abre o teu coração para o que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Os versículos que eu vou ler aqui são os versículos 5, 13 e 17. Versículos 5, 13 e 17. Mas nós vamos ler na ordem contrária. O primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 17, tá bom? Olha o que diz. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. Eu lembro que na adolescência eu assisti um seriado onde, neste seriado, um homem que era muito famoso, muito bem sucedido, muito conhecido dentro do seriado, dentro daquele universo ali criado pelo roteirista, ele tem uma queda moral até o ponto de se tornar um assassino. Ele comete um assassinato, foge e se torna um fugitivo. E no meio dessa fuga dele, ele encontra uma pessoa que sabe que ele é um assassino. E essa pessoa quer contratá-lo para ensinar a matar. Ou seja, uma outra pessoa quer contratar o assassino para que o assassino ensine essa pessoa a matar. Essa pessoa não quer matar alguém para poder obter uma determinada vantagem. Aí é interessante uma cena, rapaz, que esse assassino, essa pessoa que verdadeiramente é o assassino, ele fala assim, olha, para você cometer o assassinato, você tem que ter ferramenta tal, você vai usar de tal forma, você vai chegar assim, 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 aí depois você vai esconder o corpo dessa forma, você vai usar tal substância, pá, pá, pá. Aí ele faz um checklist para a pessoa cometer o crime perfeito. Qual o crime perfeito? É aquele que nunca é descoberto, né? Então ele fala assim, ó, se você fizer tudo isso aqui, não tem como alguém saber que você matou. Só tem um problema. O assassino fala isso. Só tem um problema. Você sempre vai saber dentro de você que você matou. Então, o matar não é o mais difícil. O mais difícil é você lidar com isso o resto da sua vida. E aí ele começa a exemplificar a vida dele, onde ele cometeu um assassinato, onde foi um crime, digamos, perfeito, né? Ele mata um amigo, uma coisa assim, é muito profunda dentro do seriado. Mas ele convive com aquela culpa o tempo inteiro. Falamos aqui há dias atrás como o culpado ele está sempre fugindo, né? O cara se torna um fugitivo. Ninguém encontra ele, ele não vai preso, mas ele lida com aquela memória, aquele arrependimento o tempo inteiro. E aí ele começa a trabalhar ali para demover a pessoa da ideia de cometer um crime. Ele começa a falar aquilo para fazer a pessoa pensar direitinho. Falar, oh, não cometam. No fundo, o que ele queria falar era, não cometa esse crime. Porque mesmo que você cometa o crime perfeito e ninguém descubra, dentro de você, você vai saber que é criminoso. Entende? E aquela memória vai te perseguir. Ou seja, milhares de anos atrás, Salomão, a consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. E por falar em crime perfeito, o pecado ele é um crime diante de Deus, né? E muitas vezes a tentação ela cresce dentro de nós no seguinte sentido: olha, se eu fizer aqui, ninguém vai descobrir. E muitas vezes tem coisas que nós fazemos que de fato ninguém nunca vai descobrir. Você faz ali, na presença, faz algo isolado, ninguém viu, não tem câmera,
ou quem estava perto também tem comunhão com aquele pecado ali, eles fazem uma gangue, por exemplo, uma quadrilha, ninguém entrega a ninguém, fica por isso mesmo, entende? Mas no teu coração, olha só, a consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Meu irmão, isso vai te perseguir o resto da vida. Tiago, meu Deus, que coisa pesada. Pois é, eu vejo o versículo 17 aqui como um aviso, entende? Note que na tentação de Cristo, lá no deserto, Satanás fala assim, né? Lança-te daqui para baixo, porque a Bíblia fala que aos teus anjos dará ordem a teu espírito. Outra tentação, tem a tentação do pão, né? Transformar a pedra em pão. E tem aquela que ele fala assim, se você tão somente se dobrar aqui diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. Parece uma troca muito simples, né? Muito barata, né? Só se dobra aqui, eu só ajoelho aqui, 5 minutinhos. Ninguém vai ver. E eu te dou todos os reinos do mundo. Muitas vezes a tentação, ela aparece para nós como um custo barato e um alcance muito valioso. Um custo barato e um alcance, você vai alcançar algo muito valioso. Mas, na verdade, quando a tentação ela se concretiza em pecado, aí, meu amigo, o preço fica caro demais. O preço é tão caro, nós passamos pela Páscoa agora, que Jesus teve que morrer para pagar preço de sangue para te resgatar, entende? Então tome cuidado quando a tentação estiver diante de você. Nós estamos lidando aqui com um exemplo brutal, no exemplo de um assassino. Mas ninguém tropeça em pedra grande, nós tropeçamos em pedra pequena. Talvez você fale assim, Tiago, eu nunca vou matar alguém. De fato, talvez você esteja distante de tirar a vida de alguém. Mas cada um tem um ponto fraco ou vários pontos fracos que envolvem outras questões da alma que vão nos roubando de Deus. E a gente pensa, não, é só um detalhezinho, é só uma coisinha pequena, mas aquilo de repente começa a tornar a nossa caminhada tão pesada que você, sem perceber, acaba caindo aqui em Provérbios 28:17. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Gente, eu conheço pessoas que começaram vivendo uma vida de pecado, digamos assim, uma vida leve, né, de pecados. Nada escandaloso. Não, todo mundo faz, eu faço também e tal. De repente, a pessoa se viu envergonhada de orar. Eu, Tiago, não consigo orar porque eu fico com vergonha de Deus, cara. Que eu vivo uma vida tão errada que eu não tenho nem a cara de pau de poder me ajoelhar e falar com Deus, eu fico com vergonha dele. E fica mesmo. E fica mesmo. Né? Por quê? Porque a consciência começa a pesar, entende? Então, muitas vezes a gente acha que aquele preço vai ser barato de pagar, mas se transforma em algo muito caro. Aí eu quero ler com você aqui, ó, versículo 13 agora, tá? A gente leu 17, vamos ler o 13 agora. Olha o que diz. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então você está ali, se encheu de pecado. E a Bíblia fala que quem oculta o pecado não prospera. Porque o pecado, para ser tratado, ele tem que ser trazido à luz. Imagine você, gente. Vamos pensar aqui no exemplo. Você está com câncer. Negócio assim violento, já estágio avançado, está mexendo com o teu corpo, já está mal. Mas você não quer falar para ninguém. Aí você vai, marca Olha que loucura. Você marca o médico, aí você vai lá no médico. Esqueci agora a expressão que usa para falar o título do médico que trata de câncer. Esqueci agora, me perdoe. Você vai lá no médico especialista em câncer. Aí o médico chega lá e pergunta, ei, tudo bem? Como é que você vai? Esse motivo tá vindo aqui e tal. Aí você fala, não, doutor, eu vim aqui só. Tô tranquilo, vim aqui só. Mas tá tudo bem mesmo? Não, doutor, tá tudo bem, 100%. E por que você veio aqui? Não, tô 100%, maravilha, aqui só para realmente, né, desencarregar a consciência e tal. Quando você não se abre para ser tratado, você nunca vai ser curado. Da mesma forma que é loucura você chegar no médico só para dizer que tá tudo bem, é loucura você chegar para Deus e não abrir os seus pecados para Ele. Quem oculta os pecados não prospera. Imagine que a sua alma seja uma casa e os seus pecados estejam num quartinho. Os seus pecados mais escandalosos, mais vergonhosos, você coloca num quartinho escuro, não pode ter nem janela para ninguém olhar do lado de fora. E você tranca aquele quarto lá, veda, joga a chave fora. O que é que vai acontecer, gente, com a mercadoria que fica num quarto fechado,
sem janela, vedado, sem acesso à luz. Aquilo ali vai criar mofo. Aquilo ali vai apodrecer, vai estragar. E se você não abrir aquele quarto para limpar a tempo, mesmo com ele fechado e vedado, ele vai começar a feder pela casa inteira. Da mesma forma, é um pecado não tratado. Ele começa a apodrecer tanto que daqui a pouco ele começa a afetar todo o restante da sua vida. Daqui a pouco sua vida está fedendo, entre aspas, tá? Porque tem uma área não tratada que você não abre de jeito nenhum. Aí a Bíblia fala assim, ó, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Sabe o que é confessar? É você entregar a chave dos quartos escuros da sua alma para Deus e dizer, Deus, pode abrir e pode limpar da forma que o Senhor quiser. Isso aqui é confessar e abandonar. Quando nós confessamos a Deus, nós estamos entregando a nossa vida para a intervenção de Deus. É como você chegar para um médico e falar, olha, doutor, eu tô assim, 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 meu estilo de vida é esse, eu não me cuidei, por causa disso eu fiquei doente. É como se eu me ajudar aí agora. Os médicos daqui da Terra, eles podem ajudar até certo ponto. Deus, ele pode fazer o milagre completo. Tem situações de enfermidade aqui na Terra que quando o médico vai ficar sabendo que o paciente está daquele jeito, já não tem mais jeito. Já está em estado terminal. No caso do câncer, tem a questão da metástase. É quando o câncer se espalha, é muito difícil ter um retorno, né? Mas Deus é o médico dos médicos. Eu nunca vi uma história que Deus não pode mudar. Eu nunca vi uma história que Deus não pode mudar. Então não importa o quanto de pecado você cometeu, o quão bizarro, o quão profundo foi esse pecado. Se você confessar e abandonar, Deus vai exercer misericórdia sobre a sua vida. Se você confessar e abandonar, Deus vai transformar a sua história. Agora eu quero trazer um parêntese aqui sobre isso. Porque muitas vezes pode ocorrer de nós confessarmos, abandonarmos, mas termos uma recaída. Pode ser, tem um pecado, você tem uma recaída. Você vê ali numa vida de pecado, né? Encontrou Jesus, fez aliança com Jesus, confessou, deixou. Aí começou a viver uma vida reta, uma vida diante de Deus correta. Mas de repente, por alguma situação, você teve uma recaída. Você cometeu aquele pecado novamente. Nessa hora, Satanás vai trazer a maior acusação do mundo sobre sua cabeça. Porque ele vai tentar fazer você ver aquele capítulo da sua história como definitivo. Ele tá vendo aí? Você é um miserável, rapaz. Você não tem jeito, você não presta. Deus te perdoou e você caiu de novo. Então ele vai fazer uma acusação tão forte que é para aquilo entrar no seu coração e tornar a sua caminhada pesada, tão pesada que seja impossível caminhar. É isso que a culpa faz conosco. O peso da culpa, ela nos esmaga, entende? Então pode ocorrer de você ter uma recaída. Mas qual é a questão que eu quero te trazer? É que se o teu coração está sinceramente buscando viver de acordo com a vontade de Deus, Deus leva isso em conta para te resgatar. Porque a pessoa, quando tem uma recaída, se ela tem um coração em Deus de fato, ela nem tem prazer naquela recaída. Eu lembro de uma cena muito engraçada dos Trapalhões, né? Onde o Mussum, ixi, rapaz, não sei se era um Mussum, rapaz. Deixa eu ver. O Mussum, vou colocar. Era ele mesmo. Ele mesmo, né? E tinha aquela questão da bebida, o Mussum. Aí tem uma cena que ele chega num bar. Ele chega no bar e fala assim: tem leite de cabra? Tem leite de vaca de não sei aonde? Tipo de vaca da Índia. Tem leite de não sei o que, de não sei, sabe? Os tipos mais impossíveis de leite que possa imaginar. Ele sai perguntando ao cara: tem leite disso, leite daquilo, leite daquilo, leite daquilo? O cara: não tem nenhum desses. Aí ele fala: Deus é testemunha que eu queria beber leite, mas como não tem, me desce aí uma garapa. E óbvio que aquela cena tá querendo registrar o seguinte: ele tá ali, na verdade, torcendo para não ter aquela outra bebida, né? Tanto que ele pede os tipos de leite mais difíceis de serem encontrados. Então, trazendo esse exemplo, nós temos que ser o contrário disso, porque essa recaída ela só pode ocorrer num ambiente onde você está sinceramente tentando acertar. Gente, quando o nosso coração está sincero diante de Deus, o pecado ele não é uma recorrência.
ele é, no máximo, um acidente de percurso. Porque Deus é perfeito, mas nós não somos, então nós podemos falhar. Mas a pessoa que está sinceramente tentando acertar, ela não consegue nem desfrutar daquela falha. É como o Theo Hayashi, ele fala assim, crente não consegue pecar gostoso. Ele usa essa expressão, né? Ele foi criado na igreja e em um determinado momento da vida dele se afastou e ele fala que ele não conseguia desfrutar, ele não conseguia desfrutar do pecado porque ficava sempre com a consciência pesada, porque ele foi criado nos caminhos do Senhor. E é isso que acontece mesmo. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você não consegue nem esquecer das leis do Senhor, do mandamento do Senhor, enquanto faz ou planeja algo errado. Então, assim, quando você tem um coração sincero em Deus e tiver essa recaída, preste bem atenção, tá? Eu abri esse parênteses aqui, muito importante. Nessa hora, Satanás ele vai vir com acusação violenta, violenta. E você tem que tomar cuidado, porque nessa hora, a possibilidade de você abraçar essa acusação e se entregar de vez ao pecado é muito grande. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que confessar a Deus, reconhecer o seu erro e parar na hora. E reconhecer que Deus ele tem perdão para você. Então, dessa forma, o pecado vai ser apenas, no máximo, um acidente de percurso na sua vida. Então, o fato de você confessar e abandonar não impede uma recaída. Mas quando tiver essa recaída, se tiver, se tiver, tá? Nem sempre vai ter, torço para que não esteja, mas se tiver, quando ela acontecer, você precisa ter esse discernimento, que vai vir uma acusação muito forte, mas que ainda assim Deus pode te perdoar. E aí você pode se levantar daquela recaída e Deus te sustentar dali em diante. Pode ter certeza disso, gente. Abraça essa visão, porque isso vai guardar o teu coração contra toda acusação de Satanás, caso algo assim ocorra na sua vida, tá bom? Os que ocultam os seus pecados não prosperam, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Eu sempre enfatizo a necessidade de nós termos pessoas, líderes, pastores, pessoas com muito mais maturidade que nós, já caminharam além da nossa caminhada, qual nós possamos abrir o nosso coração. Pessoas maduras, têm maturidade para ouvir e maturidade para instruir. Essas pessoas você pode abrir o seu coração e isso, o confessar para a pessoa, isso vai te ajudar profundamente no processo de superação daquele pecado, daquele mal. Eu quero fechar aqui, gente, com Provérbios 28, 5. Você que está chegando agora. Tiago, você não leu o 13? Eu li o 17, o 13 e agora eu vou ler o 5. Hoje foi de cabeça para baixo aqui a coisa. Olha o que diz o 5. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Mais uma vez, os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Gente, eu conheço muita gente que um dia eu evangelizei e a pessoa falou assim, Tiago, quando eu estiver bem velhinho, eu entro numa igreja, levanto minha mão, aceito a Jesus, vou para o céu. Mas enquanto eu estou novo, jovem, com vigor, com energia, com vitalidade, eu vou tocar o terror nessa terra. Eu vou fazer de tudo. A pessoa que pensa assim, ela está pensando o seguinte, viver de acordo com a vontade de Deus é uma desvantagem. Normalmente essa pessoa, ela vê a vida do cristão baseado no intenso não poder. Crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode... A pessoa pensa, Deus me livre de eu perder a minha vida tentando viver dentro da igreja, seguindo a palavra de Deus, desperdiçando as oportunidades de experimentar as delícias dessa vida. Por quê? Os que praticam o mal não compreendem a justiça. Aí essas pessoas, algumas delas, muitas delas na verdade, Jesus pega elas uma hora ou outra, né? Porque, gente, Jesus sabe nos encontrar. Às vezes prepara um roteiro, não usar tal estratégia para ganhar fulano para Jesus, mas aquele outro ali, aquele não tem jeito, aquele ali nunca vai pisar na igreja na vida. E é aquele que tem um encontro com Deus verdadeiro e tem a vida transformada. E às vezes vive até uma vida mais impactante do que muitos que cresceram e viveram na igreja. Né? Porque Jesus sabe nos encontrar. Você que tem um parente, eu tenho um parente aí que eu prego para ele a vida inteira, eu oro por ele e nada acontece. Jesus sabe encontrar ele. Confie nisso, continue orando, continue pregando.
Saiba que Jesus é quem faz a obra. Nós somos apenas testemunhas, mas quem transforma de fato é Jesus. Então, essas pessoas, quando elas fizeram aliança com Jesus, a mesma pessoa que falou assim, ó, Deus me livre de viver uma vida de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, de ir para a igreja, isso é perda de tempo. Quando elas encontram a presença de Deus, elas falam assim, ó, poxa, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Quem aqui conhece alguém assim, gente? Ou talvez você seja essa pessoa. Se a gente, Thiago, está falando aí, essa é a minha história todinha. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Por quê? A segunda parte do versículo. Os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então a pessoa que está do lado de fora e não experimentou a presença de Deus, ela acha que é perda de tempo. A pessoa que está aqui dentro, que experimentou, ela sabe que é tão bom que ela pensa, se eu soubesse, eu teria vindo antes. Salmo 34:8, a Bíblia fala assim, ó, provai e veja que o Senhor é bom. Ou seja, no mundo, as pessoas querem primeiro ver para crer. Mas com Deus, você primeiro prova para depois ver. Você que gosta de anotar aí os devocionais, ó, pega isso aqui. Quer experimentar o sabor de Deus? Você precisa prová-lo. Você quer experimentar o sabor da presença de Deus, tem que provar. Quando eu falo de Deus para você, eu falo assim, Thiago, quando você fala de Deus, cara, vem uma coisa, um fogo no meu coração, aquece. Opa, deu uma travada aqui, não sei se voltou, vamos lá. Quando você fala de Deus, vem um fogo no meu coração, aquece, eu sinto algo diferente. Tudo isso é só água na boca. Mas para você experimentar de fato, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Tem que provar, tem que ser você. Eu não consigo falar para uma pessoa, você fala, fulano, eu estou com fome, mas estou sem tempo de comer. Você pode ir lá na cozinha e comer um prato de comida para mim? Não tem como. Porque para saciar minha fome, eu preciso me alimentar, tá entendendo? Então pode ser que alguém está lá na cozinha, cozinhando uma comida que está com um cheiro maravilhoso. Tem um tempero maravilhoso, que aos olhos está maravilhoso. Mas se eu não me alimentar, a minha fome não passa. Da mesma forma, para você experimentar a bondade de Deus, tem que ser uma experiência pessoal, você tem que provar. Não vai ser com alguém te falando, vai ser você experimentando, provar e ver de que o Senhor é bom. É por isso que quem está lá fora, e às vezes o discurso de quem está lá fora, faz você achar que servir a Deus é perda de tempo, porque essa pessoa não está vendo a justiça. Olha só, Provérbios 28:5, os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor entendem plenamente. A única forma de você saber de fato qual é o sabor de Deus é buscando a presença do Senhor, você mesmo, não os outros, você. Eu te convido a fazer essa decisão hoje. A partir de hoje, eu vou me dedicar a buscar a presença do Senhor como nunca antes. Eu tenho certeza que você vai ter essa mesma reação. Tiago, se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria começado antes. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Pai, nós te damos graças, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és tão bom. Tu és tão, tão, tão bom, Senhor. Nós sabemos que o inimigo tem tentado roubar a nossa vida, de nos deleitarmos em Ti, de termos prazer em Ti, com discursos enganosos, com propostas enganosas. Mas eu oro, Deus, para que toda cegueira espiritual nesse momento caia por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém aqui que está lutando contra algum pecado, que tem caído e levantado, e está perdendo as forças, eu te peço, Deus, uma restauração completa, uma libertação completa na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que eu oro, Senhor Deus, para que possamos ter uma experiência pessoal contigo. Que te conheçamos não apenas pelo que as pessoas falam, pelo que um parente, um amigo, um líder espiritual fala. Não apenas isso. É bênção, é bênção. Mas eu oro, Pai, para que cada um de nós possa ter uma experiência pessoal contigo, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like faz muita diferença para que essa transmissão chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal e deixa aqui abaixo um comentário sobre como Provérbios 28 falou o seu coração, tá bom? Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre. Se você não me segue no Instagram ainda, me adiciona lá, @tbatista8.
Se quiser mandar um testemunho também sobre algo que ocorreu durante os devocionais, sinta-se à vontade para mandar um direct lá também. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.